Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Abismo de Paixão. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Gael diz a Damião que quem tem a culpa de tudo é Rogério. Damião diz que Rogério nunca soube que ele era seu filho, mas que se tivesse sabido, as coisas seriam diferentes. Gael pede que Damião jure que vai renunciar a Elisa. Damião jura. Ele fala que sente alegria por ter um irmão e que seja ele. Gael pede que ele cumpra com sua palavra. Ele diz que vai ir para a capital por 2 semanas, porque sua mãe está mal de saúde. Ele diz que não pensa em se despedir de Elisa. Damião dá adeus pro irmão e pede que ele seja muito feliz. Elisa sai da casa de Lúcio. Carmen encontra a sobrinha e pergunta como foi na viagem com Damião. Carmen pergunta à sobrinha como se sente em saber que é a causa da rivalidade de 2 irmãos. Elisa se sente mal com a praga da tia. Elisa diz à tia que não são todos irmãos, que devem se odiar por toda a vida. Almerinda diz a Lupe que por culpa de Elisa, Gael quase matou seu filho. Lupe diz à irmã que eles também são culpados das coisas terem chegado a esse ponto, principalmente ela, por ter se calado, devido à ambição, para que apenas Damião recebesse a herança de Rogério. Lupe diz à irmã que viu ela queimando o documento do testamento de Rogério. Ela diz que desde que ficou sozinha, tudo que fez foi para proteger Damião. Almerinda diz a Lupe que ele fala assim com ela, sendo que ela pode morrer essa noite durante a cirurgia. Ele diz que vai rezar por ela. Ele se despede da irmã e diz que a ama. Almerinda pede que ele fique do seu lado até Damião voltar e a ambulância vir por ela. Carmen está morrendo de preocupação e nervosismo, caso Lupe revele seu segredo de confissão a Elisa. Damião está indo embora, mas antes ele deixa uma carta debaixo da porta da casa de Lúcio para Elisa e sai. Henrique pergunta a Paloma se está bem. Ela diz que não está nada bem e Gael lhe disse coisas horríveis da última vez que conversaram. Henrique diz a Paloma que Gael está obcecado por Elisa e não percebe o quão maravilhosa ela é. Henrique diz a Paloma que não sente nada por Florência e está apaixonado por ela. Ele a beija. Paloma o afasta, chora e diz que não ama e não acha que ele sente por ela tudo isso que está dizendo e acha que ele está confuso. Henrique diz que passa o dia todo pensando nela e a ama. Ele pede uma oportunidade para fazê-la feliz. Paloma diz que para ela já é tarde demais e pede perdão. Elisa chega na casa do padrinho. Dolores dá para ela uma carta que Damião deixou. Elisa lê a carta, onde Damião se despede dela e fala que não poderão ser felizes devido à situação de Gael. Ele fala na carta que ama Elisa com toda a sua alma e nunca poderá amar alguém com a mesma maneira e intensidade, mas renuncia ao amor dela. Ele diz que está disposto a perder e pede que ela dê uma boa oportunidade para Gael. Elisa chora muito e sai. Henrique dá boa noite a Ramona e sai. Paloma diz à avó que Henrique acabou de confessar que está apaixonado por ela e não esperava isso. Ramona diz à neta que Gael é um infeliz, que não soube apreciá-la. Paloma fala que infelizmente não sente o mesmo por Henrique. Ela diz que não pode aceitar um homem que não ama e prefere ficar sozinha. Lupe acompanha Damião até a ambulância. Damião entra na ambulância com Almerinda. Elisa corre até lá e vê o amado indo embora com Almerinda. Ela sofre. Carmen observa Elisa com Lupe. No dia seguinte, Lúcio visita Lupe. Lupe não é mais padre, já que quebrou o segredo de confissão. Ele não se arrepende de ter revelado a verdade, já que salvou a vida de Damião. Sabrina diz aos pais que foi à capital entregar a carta de recomendação que padre Lupe assinou e aceitaram sua solicitação. Irá se mudar o quanto antes para a África. Betânia se preocupa com a filha e fala que na África há animais selvagens e doenças muito perigosas, além de guerra e fome. Sabrina diz que quer ajudar todos desinteressadamente. Edmundo e Betânia não aceitam que a filha se afaste deles, indo para outro país. Paloma fica surpresa ao saber por Elisa que Damião e Gael são irmãos. Elisa diz a Paloma que Damião está confuso e tem um sentimento de culpa, remorso com Gael, que por isso não quer estar mais com ela. Ela chora e diz que Damião disse que já tirou tudo de Gael, inclusive seu carinho. Elisa diz que Damião deixou uma carta para ela e foi para a capital, porque vão operar Almerinda. Paloma diz a Elisa que depois do que houve entre ela e Damião, ela deveria estar feliz. Paloma pede que a amiga fale com Damião e diga o que sente. Elisa diz que não vai insistir tanto para Damião voltar com ela.
Paloma pergunta a Elisa o que aconteceria se durante o tempo que Damião e ela estiveram desaparecidos, ela ficasse grávida e se diria para ele da gravidez. Elisa diz que diria sim para Damião, já que o bebê não tem culpa de nada. Sabrina pede que Henrique cuide dos seus pais e se cuide durante todo esse tempo que ela fica na África. Ele diz que sentirá muita falta dela. Henrique revela a Sabrina que o filho que Paloma está esperando não é dele, mas que mesmo assim está apaixonado por ela, mas que ela nunca vai se esquecer do Gael. Sabrina diz a Henrique que ele está cometendo o mesmo erro de se apaixonar por uma mulher que ama outro homem. Lúcio visita Gael. Lúcio diz que Elisa estava muito preocupada com ele e Damião e que ela gosta muito dos dois e se sente mal por ter provocado rivalidade entre dois irmãos. O médico diz a Damião que será necessário uma cirurgia no coração de Almerinda. Ele diz que é uma cirurgia muito delicada, mas que sem ela, Almerinda não sobreviveria. Lupe está preparando suas malas. Gael vai ver o padre. Gael pergunta pela batina dele. Lupe diz que tirou ela, porque já não é digno de usá-la. Lupe diz a Gael que o prazo se cumpriu e já está na hora dele ir embora do povoado e já não pode continuar vivendo naquela casa. Gael pergunta para onde ele vai. Lupe diz a Gael que ele ficou rancoroso com ódio. Gael diz que não guarda nenhum rancor dele, mesmo que ele tenha se calado durante anos, sobre quem era seu pai. Gael pede perdão a Lupe e o abraça. Elisa diz a Dolores que não pensa em aceitar Gael novamente. Dolores diz que é bom, porque Paloma continua amando Gael. Lupe diz a Gael que já não é padre, já não é sacerdote, mas é o pai dele e sempre será. Lupe pergunta a Gael se já falou com Damião. Gael diz que sim, e ele falou com ele na sua casa e disse que tinha tirado muitas coisas dele e que não vai se intrometer entre ele e Elisa. Lupe diz ao filho que duvida muito que Elisa queira ficar com ele, depois de tudo o que aconteceu. Gael pede que Lupe o ajude, interceda por ele e que convença Elisa de voltar com ele. Elisa diz a Dolores que acha que dessa vez é definitiva sua separação com Damião, mas não acha que perdoará as dúvidas que ele tem dela. Lupe não aceita, ajuda Gael e tenta convencê-lo Elisa a voltar com ele. Gael fica irritado. Lupe diz a Gael que ele não foi totalmente honesto com Elisa e precisa dizer a ela o que fez. Gael chega em casa e logo depois recebe a visita de Paloma. Paloma diz a Gael que imagina que agora que ele soube que Damião é irmão dele, ele precisa de uma amiga que o escute. Gael diz a Paloma que não quer machucá-la mais e depois do que houve entre eles, não podem mais ser amigos. Ela diz que não queria se preocupar com ele, nem pensar nele, mas não pode evitar. Gael diz que Damião vai deixar o caminho livre para ele lutar por Elisa. Gael diz a Paloma que Elisa é a mulher que ele ama. Paloma diz a Gael que Elisa não ama ele. Gael diz que Elisa o ama sim, e Damião deu certeza, e por isso está deixando o caminho livre para ele. Paloma diz a Gael que Elisa não vai aceitá-lo depois do que ele fez. Gael pergunta a Morena por que confessou a Lupe o que fizeram. Paloma diz que não aguentava mais e precisava dizer alguém. Gael diz a Paloma que Lupe pediu para ele ser honesto com Elisa e contar a verdade para ela. Paloma pede que Gael diga a Elisa o que houve entre eles, para ver se ela o aceita. Paloma ameaça Gael de que se ele não contar a verdade para Elisa, ela mesma contará. Carmen encontra Lupe na rua. Lupe diz que o mal não descansa nunca, e ela já estava demorando. Carmen pergunta a Lupe quando vai sair daquele povoado, porque já passaram 6 meses. Lupe diz que isso não importa, e não tem que informar nada a ela. Lupe diz que se vai embora amanhã ou depois é problema seu, mas isso não significa que ele tenha que ir embora do povoado onde nasceu e onde viu a gente que ama crescer e que precisa dele. Carmen pergunta se ele está lhe ameaçando. Ela manda ele tomar cuidado. Lupe manda ela guardar suas advertências, porque sabe do que ela é capaz. Lupe diz a Carmen que é ela que não sabe do que ele é capaz. Carmen diz que sabe perfeitamente que ele rompeu um segredo de confissão. Lupe diz que fez isso para evitar uma tragédia. Lupe manda Carmen tomar cuidado com o que faz, porque onde ela plantar maldade, ele seguirá plantando a verdade. A víbora se assusta com os comentários do padre. Paloma diz a Gael que não é justo ele acusar Elisa de traição, sendo que a traiu primeiro. Gael diz a Morena que ela tem razão, mas tem medo de arriscar sua felicidade por um momento ruim com ela. Paloma se decepciona cada vez mais com ele e diz que sabe que eles ficaram juntos e foi importante para ele e sentiu no corpo dele o prazer. Gael afasta a moça e diz que ela o atrai como mulher, mas que não a ama. Eles discutem e ele fala que se odeia pelo que houve entre eles
e não pôde evitar seu instinto animal da paixão que sentiu naquele momento. Paloma diz que o que para ele foi um simples instinto animal, para ela foi se entregar ao amor da sua vida. Ela diz que se ele não falar com Elisa, ela falará. Elisa se lembra de quando Carmen disse a ela que a Casa Azul tinha sido herança de Stefânia para ela. A mocinha segue intrigada. Elisa pede ao padrinho para levá-la ao registro público para saber se a Casa Azul era da sua mãe mesmo. Edmundo e Betânia levam Sabrina ao aeroporto. Eles se despedem da garota que vai embora para a África. Edmundo diz a Betânia que isso vai ajudar Sabrina a amadurecer e devem ajudá-la e deixar que ela tome suas próprias decisões. Vicente está chateado e comenta com a mãe que Sabrina está no povoado e nem veio vê-lo. Ramiro chega até Vicente à procura de Almerinda. Antônia diz ao Carrasco que Almerinda está muito grave de saúde, internado no hospital de Mérida. O doutor diz a Almerinda que já é hora de levá-la à sala de cirurgia. Antes de ser levada, Almerinda chora. Diz ao filho que está com muito medo. Damião diz à velha que tudo vai se sair bem. Ela diz que se morrer, ele precisa entender que Elisa foi a causa da sua morte. Ele fica incrédulo com o que ela diz. Ela pede perdão por tudo o que aconteceu, porque é provável que não sobreviva à cirurgia e não quer morrer sem o perdão dele. Damião se sensibiliza pela mãe e diz a ela que a perdoa do fundo do seu coração. Almerinda é levada pelos médicos. Damião sofre. Paloma chora no lago e se lembra de quando deu para Gael e ele a amou com muita paixão. Ela segue iludida por ele. A coitada chora e sofre. Na igreja, Gael reza a Deus e diz que é um covarde, porque não queria machucar Paloma, mas não quer dizer a verdade para Elisa, porque tem medo de perdê-la. Padre Lupe se encontra com o bispo. Ele informa que tirou a batina, porque não é digno de usá-la, já que revelou um segredo de confissão. Lupe diz ao bispo que está ali, porque está consciente da gravidade do que fez. O bispo diz a Lupe que ele já não pode seguir sendo padre. Lupe diz à eminência que não pode ir embora do povoado, porque tem uma missão para cumprir. Elisa encontra Gael. Ela diz que estava preocupada com ele, mas declara seu apoio para o que ele precisar. Gael diz que Damião veio falar com ele e disse que vai renunciar a ela. Elisa diz que soube. Damião escreveu uma carta se despedindo dela para sempre, antes de ir para a capital. Gael pergunta se ela está triste. Elisa diz que isso não importa, já que terminou com o Damião antes. Gael pergunta à moça de cabelos castanhos se ela ainda o ama e se estaria disposta a se casar com ele. Elisa questiona como, já que jamais ele irá perdoá-la pelo que ela fez. Elisa diz que as traições não se podem esquecer. Gael diz que perdoa tudo e suplica que ela lhe perdoe também. Elisa diz que não tem nada para perdoá-lo. Ele declara seu amor por ela e depois acaba revelando que enquanto eles estiveram comprometidos, ele fez amor com outra mulher. Elisa fica chocada e pergunta por que ele só está lhe dizendo isso agora. Elisa diz que ele reclamou com ela, fez ela se sentir a pior pessoa do mundo. Voltou à cidade para falar com ele. Quando voltou à cidade para falar com ele, Elisa diz a Gael que ele não a ama. Gael segue dizendo que a ama. Elisa o chama de covarde. Ela pergunta com quem ele ficou. Gael diz que essa mulher não existe e não precisa mencionar, já que só ama ela. Ela manda ele se calar. Gael diz a Elisa que ela não pode reclamá-lo porque cometeu a mesma falta que ele, já que ficou com Damião. Elisa diz que se entregou a Damião de corpo e alma por amor. Gael fica surpreso. Ela diz que o que fez foi um ato de amor. Ela diz que sente pena dele. Gael diz que está arrependido e não vai soltá-la, até ela dizer que o ama e que irá ficar com ele. Gael diz a Elisa que Damião a abandonou e ela já não tem ninguém. Elisa diz que tem a si mesma e não quer Damião na sua vida, e muito menos ele. O obcecado se estressa. Paloma vai ao consultório. Florência percebe ela triste. Florência diz a Paloma que está triste por Henrique. Paloma diz a Flor que ela não pode desistir tão facilmente. Flor diz a Paloma que Elisa soube que ela vai sair do povoado e está desesperada, sem saber o motivo da decisão dela. Carmen se embebeda e se lembra das palavras de Lupe. A praga se atormenta. Betânia comenta com Edmundo que sente que Sabrina vai demorar muito para voltar ao México. Edmundo diz à mulher que os filhos são assim,
uma hora seguem seus próprios caminhos. Betânia diz a Edmundo que seria capaz de mandar matar Paulo, porque ele foi culpado de tudo isso, da mudança de atitude de Sabrina. Elisa diz a Dolores que Damião e Gael são iguais, e se sente desiludida por eles. Elisa diz a Dolores que Damião lhe roubou, só para que outro homem, que não fosse ele, não lhe tocasse. Elisa diz que sente raiva que Damião tenha feito isso por desejo, e não por amor. Dolores diz à menina que Damião a ama, e sempre a amou. Elisa diz que Damião conseguiu o que queria. Teve ela em seus braços e agora quer se desfazer dela. A moça chora e diz que depois de ter ficado com Damião na praia, não quer ficar com mais nenhum outro homem. Um tempo depois, Paloma chega a casa. Dolores diz a Morena que Elisa está se sentindo muito mal, porque Damião renunciou a ela, e ela está se esforçando em não chorar por isto. Paloma diz a Dolores que Elisa não pode aceitar Gael. Elisa chega e diz que não vai aceitá-lo, e tem muitas razões para não fazer isso. Dolores diz a Elisa que Gael confessou à menina que se meteu com outra mulher quando estavam comprometidos. Elisa suspeita que a mulher com quem Gael lhe enganou seja Paloma, ao vê-la chorando. Paloma revela a Elisa que Gael ficou com ela. Lupe encontra Damião no hospital. O Moreno diz que sua mãe está sendo operada. Lupe diz que precisam ter fé, que tudo vai dar certo. Ramiro chega no hospital, que Almer ainda está, e observa Lupe com Damião. Paloma diz a Elisa que assim como ela se entregou a Damião, ela fez com Gael, porque o ama com todas as suas forças, mesmo que ele não mereça todo esse amor. Elisa pergunta por que ela não lhe disse nada. Paloma diz que tinha vergonha e sabe que fez coisa errada, já que Gael estava comprometido com ela. Elisa diz a Paloma que a culpa também é do Gael, que deveria ter respeitado ela e ter controlado os impulsos. Paloma diz que foi ela quem fez tudo, quem provocou Gael. Paloma diz que agora entende Gael e aceita que ele não a ama e não a amará jamais. Dolores e Elisa ficam tristes. Elisa pede que a amiga não vá embora do vilarejo. Paloma diz que tem que tentar ir embora dali, porque não quer viver assim, e não quer estar perto de Gael, porque isso lhe machuca muito ter que vê-lo. Paloma diz a Elisa que tem que ir embora, porque é o melhor para ela. A Morena sai. Dolores diz a Elisa que pressente que Paloma não está dizendo toda a verdade, e que está acontecendo algo.